Olá, tudo bem? Eu sou a professora Verônica, da turma do 9º ano da Escola Oswaldo Cruz. E hoje nós iremos apresentar o nosso projeto nas Ondas da Leitura, certo? Através de um podcast trabalhando as diversas religiosidades. O papel da mulher na sua diversidade, em todas as áreas, tanto da religiosidade, do casamento, que é os relacionamentos, sexualidade, e na área profissional. Quem irá fazer toda essa direção das apresentações deste podcast será a nossa aluna Ingrid. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Cast Cultura. Bom, hoje temos a honra de receber uma convidada mais que especial aqui conosco. Nossa convidada especial é Malala Yousafzai, uma jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz que conquistou o direito das meninas na sua luta incansável. Nessa conversa vamos falar um pouco sobre sonhos, infância, igualdade e educação. E também, claro, como apenas a voz de uma menina fez ecoar pelo mundo inteiro e se tornar inspiração para milhares de pessoas. Como tudo da Malala era voltado à religião, primeiramente vamos começar abordando sobre esse tema, que temos aqui dois convidados mais que especiais, dois embasadores teóricos, que estão aqui para representar as religiões mais predominantes no Brasil, que no caso o catolicismo e o protestantismo. Olá, é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e também compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Bom, agradeço eu pela participação. Eu gostei muito de ser chamada para fazer essa entrevista e responder algumas perguntas sobre a minha história. Então temos aqui os dois embasadores teóricos, que no caso o irmão Elton, que está representando o catolicismo, e o Otávio Augusto, que está representando o protestantismo. É um prazer estar aqui, nesse momento de reflexão e instrução dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. É um prazer estar tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre a palavra, e os ensinamentos. Bom, então agora eu vou passar a fala para os dois entrevistadores que vão falar um pouco e também perguntar sobre esse tema, que no caso religião. Oi, eu sou a Vitória e eu estou aqui com o Eduardo, que juntamente vamos falar sobre religiões. Vamos falar sobre a religião do islamismo, do catolicismo e o protestantismo. E eu gostaria já de fazer algumas perguntas para a nossa convidada, a Malala. Eu gostaria de saber o que você acha sobre uma mulher ser líder de um templo religioso. Bom, no islamismo, sim, a mulher pode ser líder de um templo religioso. Só que no islamismo não é uma função central. Elas podem sim ser líder de um templo religioso, mas tem algumas restrições. Tanto o homem quanto a mulher podem ser líder de um templo religioso. Porque no islamismo se acredita que Maomé foi o último profeta enviado por Deus para guiar a humanidade. Bom, nós acreditamos que Maomé foi o último profeta porque ele é considerado o ser do profeta. Isso significa que ele foi o último profeta a transmitir a missão de Deus completa. Agora eu vou direcionar algumas perguntas para o irmão Elton. Por que as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes? Bem, conforme a nossa religião baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele constituiu a igreja lá nos primeiros séculos, ele fez uma escolha de apóstolos. A igreja prega que ele escolheu 12 apóstolos, a qual entre eles não tinha mulher. Isso não quer dizer que não é questão de sabedoria, mais entendimento, ou que alguém é melhor do que alguém. É uma escolha de Deus. E aí a igreja procura respeitar essa escolha. Muitas vezes sabemos nós que tem mulheres que são mais sábias do que certos homens. Boa resposta. Agora eu vou lançar outra pergunta, que existem algumas possibilidades de mudança futura em relação ao sacerdotismo feminino?
Bem, o Papa João Paulo II, em 1994, ele declarou que não existe possibilidade. A Igreja considera que isso foi uma determinação do começo do cristianismo e segura até os tempos futuros. Não existe possibilidade. Agora, só para fechar esse assunto aqui, quais ministérios e serviços a igreja reconhece oficialmente que podem ser exercidos por mulheres? Bem, fora do sacerdote, nós podemos dizer que todos os outros podem ser feitos por mulheres, né? A gente sabe que, mediante a história da humanidade, muito foram as mulheres que brilharam dentro da igreja, fazendo atos, testemunhos, ações de caridade, testemunhos de fé, que até hoje a igreja exalta essas mulheres que foram heroínas. Muito obrigado pela sua participação. Agora eu vou passar a palavra para nossa amiga Vitória. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas sobre o protestantismo para o nosso embasador teórico, Otávio Castro. Como a tradição protestante interpreta o papel da mulher nas escrituras? Bom, a tradição protestante, ela tem algumas vertentes, né? Ela não se limita apenas a um ponto específico, porque existem algumas denominações, e essas denominações interpretam de uma maneira diferente, mas nunca minimizando o papel da mulher e nem colocando ela de forma inferior, mas sim sempre dando oportunidades a ela para exercer funções importantes também dentro da igreja e do ensino da palavra de Deus. Como desde o início da igreja primitiva já existiam mulheres que exerciam papéis importantes. Muito bem, agora eu vou fazer outra pergunta. As mulheres podem ser pastoras ou ministrar a pregação na sua denominação? A doutrina da nossa igreja não permite que a mulher exerça o pastoreio, certo? Mas que ela tenha outras funções. Ela pode ensinar a palavra de Deus, ela pode ocupar cargos importantes, como o ensino bíblico às crianças. Também ela faz parte do louvor e do próprio ensino. Existem mulheres que são missionárias, que exercem o ensino da palavra de Deus. E seguindo para defender este ponto específico, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: a mulher aprenda em silêncio em toda a sua submissão, e não permite que a mulher ensine, nem que exerça a autoridade de homens. Muito bem, vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Desde a reforma, qual tem sido a contribuição das mulheres para o crescimento da igreja protestante? Sim, desde a reforma, as mulheres têm ocupado postos importantes dentro da igreja. Como já citei, a mulher pode ensinar a palavra de Deus. Ela pode exercer cargos como o ensino nas escolas bíblicas. Bom, uma última pergunta para finalizar. Como é visto o trabalho das mulheres nos serviços sociais da igreja, como visitação, assistência a famílias, projetos de caridade? É visto como algo essencial, pois a mulher, nessa área, ela tem algo, vamos dizer, que facilite, né, essa área de visitar as famílias, de conversar com pessoas que estão precisando de um conselho e voltado também que na igreja, lá desde o início da igreja primitiva, existiam mulheres, né, que elas exerciam funções importantes, desde da contribuição, né, que existiam mulheres que contribuíam na época de Paulo para a obra de Deus permanecer. E até os dias atuais nós temos mulheres que também exercem funções também importantes voltadas nesta área, de ministrar a palavra de Deus às pessoas e também nas questões missionárias, né? De pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus a essas pessoas necessitadas. Muito bom.
Muito obrigado pela sua participação. Quanto o senhor agradeço por ter disponibilizado esse tempo para responder nossas perguntas. É isso. Agora vamos continuar o nosso podcast com a temática relacionamentos conjugais, que agora eu vou repassar, né, a minha fala para a Gabriele, que vai entrevistar a nossa convidada Malala. Vamos começar. Eu vou fazer perguntas sobre relacionamentos conjugais e eu vou perguntar para vocês duas e as duas respondem uma após a outra, ok? Tá. Como começa um relacionamento? Bom, na nossa região, o relacionamento começa quando as filhas são, como posso dizer, elas são como se fossem ofertadas para outras pessoas para terem relacionamentos. Muitas das vezes, crianças, mulheres muito novas, elas têm relacionamentos com pessoas mais velhas. E para você, Lara, como começa um relacionamento, um namoro? Eu não consigo. Aqui no Brasil, as pessoas se olham, se vê, ficam, se conhecem e pronto, já começa a namorar. Certo. No namoro, como funciona? Precisa da permissão dos pais? Sim, no nosso caso, sim, precisa da permissão dos nossos pais. Para você, Lara? Aqui, muitas vezes não. Muitas vezes só começa a namorar na hora que quer e pronto. A partir de que idade se inicia um relacionamento amoroso? Bom, no nosso caso varia. Muitas vezes as mulheres começam a ter um relacionamento muito novo. E essa idade, ela é estipulada por quem? Pelos pais ou pela religião? Basicamente entra em consenso. Tanto a religiosidade quanto os pais influenciam na idade das suas filhas terem um relacionamento. Repita a pergunta. A partir de que idade se inicia um relacionamento amoroso? Aqui no Brasil, as pessoas se olham, se vê, ficam, se conhecem e pronto, já começa a namorar. Certo. No namoro, como funciona? Precisa da permissão dos pais? Sim, no nosso caso, sim, precisa da permissão dos nossos pais. Para você, Lara? Aqui, muitas vezes não. Muitas vezes só começa a namorar na hora que quer e pronto. A partir de que idade se inicia um relacionamento amoroso? Bom, no nosso caso varia. Muitas vezes as mulheres começam a ter um relacionamento muito novo. E essa idade, ela é estipulada por quem? Pelos pais ou pela religião? Basicamente entra em consenso. Tanto a religiosidade quanto os pais influenciam na idade das suas filhas terem um relacionamento. Repita a pergunta. A partir de que idade se inicia um relacionamento amoroso? Não tem essa de idade não, mas tipo, eu acho que de Na sua opinião, certo? na minha opinião, por aqui já começa 10 anos, as crianças já estão todas namorando. Essa idade é estipulada por alguém, pelos pais, pela religião, ou só por vocês mesmos? Já. Às vezes é pelos pais e às vezes não, só começa a namorar mesmo. Em um relacionamento, principalmente no casamento, quem deve ter voz altiva? O homem ou a mulher? Ou os dois devem entrar em um consenso? Não. No nosso país, o homem tem a voz altiva no relacionamento e as mulheres são basicamente feitas. No relacionamento elas procriam. Elas ajudam a procriar, ter mais filhos e elas também têm o foco mais no lar e na família do que ter a voz altiva e na sociedade, tanto na sociedade quanto no relacionamento. Ok. Lara, em um relacionamento, principalmente no casamento, quem deve ter voz altiva? O homem ou a mulher? Ou os dois devem entrar em consenso? Eu acho que quem deve ter é a mulher. Mas acho que também tem que entrar em um consenso. Tem que ser recíproco. Ok. Os casamentos, eles são arranjados? Sim, os nossos casamentos são arranjados por nossos pais. Lara? Não. Não são. As pessoas se casam com quem quer. Com quem quer achar que Der certo. Isso aqui é raridade. A última pergunta para fechar, ela é bem pessoal. O que é casamento para você?
Bom, para mim, casamento é você estar com aquela pessoa, ajudar nos seus problemas e tanto nos problemas familiares quanto sociais. O que é casamento para você? De duas pessoas que se gostam, que decidem passar o resto da sua vida juntos, um do lado do outro. Ok. Finalizando por aqui, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Agora vamos dar continuidade com a temática que é bem polêmica lá no Islã, a temática sexualidade, que agora, vai ser falado um pouco com a Luísa e vai entrevistar a nossa convidada Malala. Olá, eu sou a Luísa e eu gostaria de direcionar algumas perguntas para a nossa querida Malala e a nossa querida Lara. A primeira pergunta que eu gostaria de direcionar era para a Malala. Como a sua fé influencia a forma como você entende e vive a sexualidade? Bom, a nossa fé influencia o que é certo e o que é errado dentro da nossa crença de religiosidade. Obrigada pela sua participação. Agora eu vou direcionar a mesma pergunta para a nossa querida Lara. Como a sua fé influencia a forma como você entende e vive a sexualidade? Na minha religião, o ato só acontece depois do casamento, mas muitas pessoas fazem antes do casamento. Obrigada pela sua participação. E agora eu vou direcionar a nossa amiga Edgesma para também direcionar algumas perguntas. Eu sou a Edgesma e eu vou direcionar agora algumas perguntas para a nossa querida convidada Malala. Quais são para você os princípios islâmicos mais importantes relacionados à sexualidade? Bom, para nós, os princípios islâmicos relacionados à sexualidade é o Alcorão, que é o nosso livro sagrado, e as tradições do profeta, enfatizando o respeito, a modéstia, a castidade fora do casamento. Muito obrigada pela sua participação. Agora vamos direcionar a palavra para a nossa convidada Lara. Quais são para você os princípios católicos mais importantes relacionados à sexualidade? A nossa castidade, que é fazer o ato depois do casamento. Muito obrigada pela sua participação. Agora vamos direcionar as perguntas para o nosso convidado Iranildo. Olá, sou Iranildo e eu gostaria de direcionar algumas perguntas para Malala e para Lara. De que maneira a religião orienta as relações de intimidade e afeto? Bom, a religião orienta com ensinamentos de amor, respeito mútuo, a castidade do casamento e outras coisas. Obrigado pela sua participação. Agora eu queria selecionar a pergunta a Lara. De que maneira a religião orienta as relações de intimidade e afeto? É o respeito e sem usar terceiros, como pornografias, atos sexuais e traições dentro de um relacionamento. Obrigado pela sua participação. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Arielle. Olá, eu sou a Arielle e gostaria de fazer uma pergunta direcionada a Malala e a Lara. Como foi sua experiência de aprendizado sobre sexualidade na escola, na família ou na comunidade? Bom, na família a gente é orientado com cultura, com as crenças da nossa cultura, pela sociedade, com ensinamentos sobre a sexualidade e na escola com ensino formal e informal sobre o tema. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para você, Lara. Como foi sua experiência de aprendizado sobre sexualidade na família, na escola ou na comunidade? Que aprendi com respeito entre um relacionamento e ter que esperar até o casamento para cometer o ato. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a Ariane. Eu sou a Ariane. Eu gostaria de direcionar uma pergunta para a nossa querida Malala e a nossa querida Lara. Quais foram os maiores desafios ou tabus que você encontrou ao falar sobre esse tema? Bom, o tema sobre sexualidade é cercado de desafios e tabus, com muitos preconceitos sociais, falta de informação e até vezes medo de falar sobre o assunto abertamente com a família, com o parceiro. Obrigada pela sua participação. Agora eu vou passar a pergunta para a nossa querida Lara. Quais foram os maiores desafios ou tabus que você encontrou ao falar sobre esse tema? Não, a vergonha, mas não muito, porque aqui no Brasil já é normal
falar sobre isso com pessoas próximas da gente. Muito obrigado pela sua participação. Agora eu vou direcionar a palavra ao Miguel. Eu sou o Miguel e vou fazer uma pergunta para a nossa convidada Malala e Lara. Existe espaço na sua comunidade para discutir abertamente questões ligadas à sexualidade? Bom, varia de comunidade em comunidade, mas em algumas o obstáculo principal é a religiosidade. Obrigado pela sua participação. Agora eu vou fazer a mesma pergunta a Lara. Existe espaço na sua comunidade para discutir abertamente questões ligadas à sexualidade? Sim, em escolas, como palestras e também na igreja. Tá certo, obrigado pela sua participação. Agora eu vou direcionar a palavra para o Vitor Gabriel. Olá, eu sou o Vitor Gabriel e agora eu queria fazer umas perguntas para nossa querida Malala e nossa querida Lara. Como os irmãos enxergam a vivência da sexualidade dentro do casamento? Bom, o Islã enxerga a sexualidade do casamento como um ato de procriação. Procriar. A mulher, ela não tem um papel, ela não pode sentir prazer no ato, dentre outras coisas que dificulta o papel da mulher na sociedade, tanto na sociedade quanto na família. Muito obrigado pela sua participação. Agora eu queria fazer as mesmas perguntas para a Lara. Como o catolicismo enxergam a vivência da sexualidade dentro do casamento? É um ato sagrado, respeitoso, que faz juntar duas pessoas, um casal. Muito obrigado pela sua participação. Agora vamos dar continuidade, falando um pouco sobre como é a vida da mulher na área profissional, na sociedade. E quem vai continuar aqui é a Jamile, que vai passar as perguntas para a Malala. Oi, eu sou a Jamile, só deixando bem claro que é um prazer ter vocês aqui conosco e junto com alguns convidados vamos fazer algumas perguntinhas para vocês. Você sente que sua fé teve algum papel na decisão de seguir essa carreira? Sim, para nós a fé influencia bastante, até porque nós temos um conjunto de crenças e de princípios a prezar. Lara, agora eu vou fazer a mesma pergunta para você. Você sente que sua fé teve algum papel na decisão de seguir essa carreira? Não, de nenhuma forma atrapalha a minha vida profissional. Bom, agora eu vou passar as perguntas para o nosso convidado Samuel, que eles vão fazer as perguntas para vocês. Olá, meu nome é Samuel, eu vou fazer uma pergunta aqui para Malala e para Brasileira. Para você, Malala, quais fatores influenciam na sua escolha de profissão? Bom, atualmente eu sou autora, ativista e palestrante. O que me moveu a seguir essas profissões foi lutar pelo direito das mulheres terem um papel fundamental na sociedade. Para você, Lara, quais fatores influenciam na sua escolha de profissão? Porque foi uma coisa que eu mais me identifiquei, minha profissão que eu quero ser professora, porque eu acho isso muito bonito, dar ensino para outras pessoas. Muito obrigado. Bom, Malala, você já enfrentou preconceito ou discriminação no ambiente profissional por ser muçulmana? Sim, já enfrentei muitos desafios por o fato de eu ser muçulmana e da minha religião influenciar bastante da forma que eu faço e pratico o meu trabalho. Lara, você já enfrentou preconceito ou discriminação no ambiente profissional por ser brasileira? Não comigo, mas com algumas pessoas acontecem. Eu sou o Bruno, vou fazer aqui uma pergunta para Malala. Como as pessoas reagem ao seu modo de se vestir no ambiente de trabalho? Bom, elas reagem com muita admiração, até porque quando eu saio para fora, para outros países, que não conhecem muito bem a tradição muçulmana, elas ficam admiradas com o modo de eu me vestir, o uso do hijab, que é o nosso véu, que cobre nossa parte de cima, a cabeça até os olhos. Mas a gente não necessariamente deve julgar as pessoas por elas nos admirar demais, até porque elas não conhecem muito a nossa tradição.
Bom, nosso Cast Cultura chegou ao fim e agora eu quero agradecer principalmente a Malala, né, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco e também o primo dela que acompanhou ela aqui, né, nesse podcast, e também todos os nossos convidados, né, que se não fosse eles isso não teria acontecido. E você também, brasileira, foi muito importante a sua presença aqui. Muito obrigada a todos. Tchau!